No último vídeo, que foi o vídeo 21, a gente falou sobre trabalho e energia mecânica. Resumindo, o que eu fiz naquele vídeo foi mostrar que, partindo da expressão de Torricelli, a gente pode identificar uma grandeza, que é a que eu estou chamando de energia mecânica, que se conserva. O tempo passa e, se não houver forças dissipativas, que é o caso mais simples que a gente está assumindo por enquanto, essa grandeza se conserva. E eu mostrei que a energia mecânica ela é então a soma de duas partes, de uma energia cinética que está relacionada ao movimento do corpo e de uma energia potencial que está relacionada à possibilidade do corpo entrar em movimento se a gente deixar uma certa força agir sobre ele. No caso, a gente está falando só da gravidade por enquanto. Então, um objeto que está suspenso a uma certa altura, ele tem uma energia potencial e essa energia está constante porque eu estou mantendo a altura constante. Agora, quando eu soltar e não tiver mais esse vínculo para manter a altura aqui, a gravidade começa a agir e vai transformar essa energia cinética em potencial. Melhor, o contrário, vai transformar a potencial em cinética. E eu mostrei, para o exemplo de um bate-estacas, como que a ação dessa força está relacionada com a variação de energia. Então a gente viu que a força, que por enquanto a gente está falando da gravidade, mas pode ser outra, que a força realiza um trabalho. Então, para esse exemplo da estaca, a gente viu que o trabalho, que eu chamei de ΔW, ele era a força vezes o ΔZ, que é o deslocamento. Então, o que isso significa, digamos que graficamente? Então, se a gente tentar fazer um gráfico disso, eu vou colocar aqui na vertical o trabalho e aqui na horizontal é a posição. É a posição da estaca, no caso. E aqui é o trabalho que eu vou chamar só W. Oh, droga. W de X. E aqui está o zero. Então, se esse X poderia ser o Z, poderia ser o nome que você quiser dar, representa uma posição, então poderia ser, por exemplo, lá, a gente tinha o bate-estaca que eu discuti no vídeo anterior, uma coisa assim. Então, quando alguma coisa bate nessa estaca, ela entrava uma certa profundidade que lá eu estava chamando de ΔZ, né? Aqui eu vou chamar de ΔX. Então, essa profundidade aqui é o ΔX. Então, quer dizer que esse eixo aqui está representando a profundidade que essa estaca entrou. Então, o que acontece quando a gente bate ali? Vai ter uma força agindo sobre a estaca. Como essa força age por um tempo muito curto, a gente em geral não precisa fazer o gráfico disso. Mas se a gente fosse fazer, vou fazer aqui em outra cor, o que isso ia representar, ia aparecer, né? Então eu vou fazer aqui embaixo, menorzinho, um gráfico da força em função de x. Mas no caso da estaca, a gente assumiu que essa força era constante durante esse intervalo, né? Claro que isso é uma aproximação, mas vale até certo ponto. Então, se você assumir que essa força tem um valor F, que eu vou chamar
que eu vou dizer que está nessa altura aqui, né? Sempre pensando que o zero está aqui. Então quer dizer que de 0 até esse ΔX, eu tenho uma força constante. Então esse gráfico é uma reta. Melhor assim. E quando esse gráfico aqui é uma reta, existe um procedimento que a gente faz para calcular qual é o trabalho. E a gente fez isso no vídeo anterior, quando a gente mostrou a fórmula ΔW é igual a F vezes ΔZ. Lá eu tinha botado ΔW, mas aqui a gente vai chamar só de W. W é igual a F vezes ΔX agora. Então o que acontece? F vezes ΔX é um elemento que, se você olhar aqui, ele tem uma dimensão que é a área desse gráfico aqui, ó. O que eu vou fazer de verde aqui agora representa a altura F. Então a gente está multiplicando o F, que é uma aresta desse quadrado aqui, pela outra aresta, que é o ΔX aqui. Veja que sempre que eu estou dizendo assim é porque essa reta aqui é horizontal, então ela é medida no eixo horizontal, que é o x, e de 0 até aqui eu estou dizendo que é ΔX. Então quer dizer que essa expressão é uma fórmula para calcular essa área aqui. E essa área é o que a gente chama de W. Então, se eu tenho, durante esse deslocamento, que eu tenho essa força agindo, se eu faço a integral desse gráfico aqui, como a gente já viu em situações de interpretação de gráfico em aulas anteriores, eu posso botar aqui o mesmo ΔX, e eu vou dizer que o valor W está aqui. Então isso aqui dá uma reta, mais ou menos assim. Então a estaca está entrando e cada pouquinho que ela entra, eu estou vindo para a direita aqui, a força se mantém constante, mas o deslocamento foi acontecendo. Então eu deixei a força realizar o trabalho. E aí a força vai realizando um trabalho, quando chega em ΔX, o trabalho que foi realizado é W. Então eu estou fazendo esses dois gráficos para vocês verem que a relação entre esse gráfico e esse aqui existe. E tem uma analogia que serve para qualquer gráfico que a gente já estudou lá atrás, como o gráfico de aceleração para obter a velocidade ou de velocidade para achar a posição. Foi exatamente esse raciocínio que eu fiz quando eu fui falar de gráfico na primeira vez com vocês. Agora, o que acontece se a gente tem uma situação mais genérica, onde essa força pode assumir qualquer valor, onde essa força vai ser o que a gente chama de variável? Então, se eu tiver o x aqui, e aqui uma força f de x. Quando eu estou dizendo f de x, é porque ela vai variar com a posição. Então, isso aqui é uma situação em que uma força não é mais constante. Então, pode ter uma forma qualquer aí, genérica, essa expressão, que a gente não sabe, né? Só estou fazendo uma explicação qualquer aqui. Mas suponha que essa força variasse assim, por exemplo. Então, em função da posição, ela tem um certo valor no início aqui, e à medida que a posição está aumentando,
né, que você está se deslocando, no primeiro metro essa força tem um valor pequeno, no segundo metro tem um valor maior. Mas essa variação está acontecendo continuamente, né? Isso aqui é mais próximo de uma situação real, que a gente vê de fato acontecer no dia a dia. Então, como que eu calculo o trabalho nesse caso? Porque, como eu acabei de mostrar aqui em cima, o trabalho é a área dessa curva de f de x por x. E agora eu tenho f de x por x, mas mais uma vez eu tenho uma situação em que calcular essa área não é uma coisa trivial, ao passo que não é um quadrado, né? Não tem só duas arestas para eu multiplicar como eu tinha aqui. Eu tenho uma situação diferente. Então a gente precisa encontrar uma maneira de calcular o trabalho para quando eu tenho uma força que não é constante. Então essa expressão do W igual a F vezes ΔZ é um caso muito particular que a gente quer estender. E o que a gente vai fazer é uma das técnicas, ou a técnica mais simples, que é dividir um problema que a gente não sabe fazer direito num problema em que a gente saiba fazer direito. E aí eu posso fazer isso dividindo esse intervalo em vários retângulos. E por que retângulo? Porque o retângulo é uma coisa que eu sei calcular a área, daí eu multiplico a aresta pela aresta de novo, né? Então eu multiplico a base dele pela altura. Então eu vou fazer alguns aqui, porque senão eu vou perder muito tempo. Enfim. E vou fazendo retângulos. Vou fazer mais um aqui só. Então vou desenhando esses retângulos e aí eu calculo essa área da mesma forma que eu fazia antes, com a expressão f de f vezes ΔX. Só que a diferença é que agora eu tenho um número arbitrário de retângulos, né? Eu vou ter um número que eu vou chamar de i. Vamos desenhar mais um aqui no final só. Aqui no final, tipo aqui assim, perto do final. E aí eu vou dizer que esses retângulos têm uma quantidade i de retângulos aí. Então esse aqui é o, por exemplo, aqui, ó, essa aqui pode ser a posição x0 desse lado do retângulo. Então esse aqui seria o retângulo i igual a 0, esse i igual a 1, i igual a 2. E assim vai até chegar no último. Então o que acontece é que para cada um desses retângulos eu tenho uma força diferente. Ó. No primeiro, a força estava aqui, que eu estou fazendo de verde. No segundo, aumentou um pouquinho. Então o valor é esse aqui que eu estou fazendo em vermelho. No terceiro, aumentou mais um pouquinho. É esse aqui que eu estou fazendo em marrom. Então, para cada posição diferente, que é x0, x1, x2, x3 e assim vai até chegar no último, eu tenho uma quantidade que eu consigo calcular, que é pegar o valor de f e multiplicar por essa distância aqui entre dois x consecutivos. Por simplicidade, eu estou fazendo os retângulos todos com a mesma largura. Então eu vou supor aqui que todos esses ΔX são iguais. Então eu vou colocar ΔXi que é qualquer um desses intervalos. Então é x1 menos x0
Então, x1 menos x0, que é a mesma coisa que o x2 menos o x1, que é a mesma coisa que o x, eu vou dizer o i menos o x i menos 1. Então, sempre a distância entre o próximo x e o anterior vai sempre ser o ΔXi. Então, se eu faço isso, daí aqui nesse eixo vertical eu posso identificar qual é o valor de cada força, né, para cada um dos retângulos, e aí eu calculo o trabalho da mesma forma que eu fiz antes. Só que aqui eu tinha um retângulo só, um quadrado, nesse caso visualmente está parecendo mais um quadrado, e nesse caso aqui eu tenho um número arbitrário de retângulos, que pode ser a princípio um número muito grande. E aqui eu vou colocar um xf, que é a posição final do intervalo que eu estou considerando aqui, né? Digo, continua tendo força para cá, mas estou assumindo que a parte que eu estou interessado agora é de x0 até xf. Então você pode calcular esse trabalho fazendo assim, ó, o trabalho para ir de x0 até xf, você pode pensar que é o trabalho que a força faz para mover alguma coisa, por exemplo, a estaca de x0 até xf, então da posição inicial até uma posição final, vai ser uma somatória sobre todos os i retângulos. Então, sei lá, tenho 10 retângulos, é a soma dos 10. Tenho 20, é a soma dos 20. E aqui vai ser um valor da força F para cada posição xi que eu vou pegar, que multiplica um intervalo que vai ser o mesmo para todo mundo, que é esse ΔXi. Isso aqui funciona? Até certo ponto, sim. A gente só pode tomar o seguinte cuidado. Vou fazer aqui em marrom, que tem uma área que a gente não está calculando. Ó. Isso que eu estou pintando de marrom aqui, ó, esses triângulos, que todo retângulo que eu estou desenhando aqui vai ter algum triângulo desse tipo, maior ou menor, mas vai ter algum, né? Então isso aqui é uma área que eu não estou contando. E por isso, se você fizer essa soma com um número limitado de retângulos, por exemplo 10, você vai ter 10 triângulos aqui que você desperdiçou, vamos dizer assim. Introduziria um erro no cálculo que você está fazendo. Mas matematicamente existe um jeito de resolver isso. Esse jeito consiste na ideia de que se a gente tiver mais retângulos, o erro vai ser menor. Por que que isso acontece? Suponha que eu fosse dividir só em 2 retângulos. Então, só alguma coisa assim, ó. Se fosse só esses 2 retângulos que eu estou fazendo de vermelho agora, você ia perder toda essa área aqui e toda essa área aqui de cima. Aí se você vai dividindo, como eu tinha desenhado inicialmente, já vou apagar o vermelho aqui, você vai ter essas áreas marronzinhas e dos outros retângulos que eu não desenhei por aqui. E esse marrom aqui é uma perda menor do que a que você tinha só com 2 retângulos. Então, o que eu quero ilustrar com isso é que a situação ideal para a gente é mais uma vez recorrer àquele artifício do cálculo e usar um pouco de imaginação para pensar que nos interessa o limite desse ΔXi tendendo a zero, que é a mesma coisa que fazer i, ou o número de retângulos, tender ao infinito. O que eu quero dizer com isso? Com 2 retângulos, o ΔX vinha até aqui. Com 3 retângulos, vai ser aqui. E aí eu vou aumentando isso, então, à medida que eu passo para 1000 retângulos, 10.000 retângulos,
eu estou dividindo mais esse intervalo, o ΔX está diminuindo. Por isso que o limite de ΔXi tendendo a zero é equivalente ao número de retângulos tendendo ao infinito. Porque é meio claro, se a largura dos retângulos é muito pequena, tipo, se é um fiozinho de cabelo, eu tenho que pegar um número quase gigante, né? Um número quase infinito de fios de cabelo para conseguir cobrir toda essa área, né? Se os retângulos fossem tão finos. Então, o que a gente precisa fazer é esse exercício mental aqui. E o nome desse exercício mental é aquilo que a gente chama de integral. Então, quer dizer que o trabalho para ir de x0 até xf é uma integral de x0 até xf da f de x dx. Isso aqui é a mesma coisa que se eu fizer assim, ó, limite de ΔXi tendendo a zero ou de i tendendo a infinito, é daquela somatória que eu tinha escrito lá. Então, da somatória de i que multiplica f de xi que multiplica o ΔXi. Então, o que esse cara aqui significa? Esse cara é a definição de integral. Vocês vão ver isso com detalhe lá em cálculo. Aqui o que a gente precisa entender é que a integral é uma forma, ou é a forma de se obter uma área quando eu não tenho uma figura geométrica que eu sei calcular. Então, no caso de força constante, eu só multiplico a força pela distância. Quando a força não é constante, aí eu tenho que calcular essa integral. Não se preocupe com calcular a integral agora, isso não é a parte importante. A parte importante é entender essa relação entre trabalho ser a área do gráfico de força pela posição, independente da força ser constante ou não. Depois a gente vai fazer um ou outro trabalho, um ou outro exercício usando a integral para calcular o trabalho. E aí eu só vou mostrar uma última coisa que é bastante importante sobre o trabalho, que a gente tem uma expressão dessa forma aqui, mas a gente já viu, já imaginou que, como eu falei no começo do vídeo, que é a ação de uma força que faz a energia variar. E quando a gente está calculando o trabalho, a gente está calculando a variação que essa força fez. Então, qual é a relação entre trabalho produzido por uma força e a energia mecânica, cinética ou potencial, tanto faz nesse momento? Para isso, a gente pode lembrar do seguinte: a força, pela segunda lei de Newton, é massa vezes aceleração. Mas mais rigorosamente, inclusive foi mais parecido com isso que o Newton fez, ele escreveu que a força é m dv dt. Então, dv dt é a variação da velocidade, que em uma situação convencional, vamos dizer assim, isso é a aceleração, mas pode ser uma coisa um pouco diferente que não convém para essa disciplina por enquanto. Só que a gente tem uma outra relação para a velocidade, quando eu preciso calcular a velocidade instantânea, que é a velocidade dx dt. Então eu vou fazer uma manobra aqui, que o professor de cálculo não gosta muito que a gente só faz desse jeito, mas lá em algum momento vocês vão estudar essas diferenciais e ele vai falar mais detalhes sobre isso.
Mas aqui convém a gente só imaginar que eu estou pegando essa expressão e estou multiplicando por dx, por dt dos dois lados. Então quer dizer que dx fica igual a v dt. E aí a gente pode substituir isso aqui. De que maneira? A gente vai pegar essa força que está aqui, e vamos substituir usando essa relação. E vamos pegar esse dx que está aqui e vamos substituir usando essa relação. Então, o w de x0 até xf vai ser a integral de x0 até xf de m dv dt, que é esse cara aqui, que multiplica o dx, que é o vdt, que é esse cara aqui. Então, claro que o dt e o dt vão embora. Como eu estou fazendo uma troca de coordenadas, veja que antes eu tinha uma integral da posição, que era o que eu tinha aqui. Só que agora não é mais uma integral da posição. Então eu não vou mais escrever x0 e xf aqui. Só que, como eu estou falando de uma variação de velocidade, então eu vou dizer que na posição x0 havia uma velocidade v0 e na posição xf vai ter uma velocidade vf. Vf assim. Então, o trabalho para ir de x0 até xf virou agora a mesma coisa, também poderia chamar assim, do trabalho para a velocidade v0 aumentar para a velocidade vf. E isso aqui vai ficar a integral de v0 até vf de m, de quem sobrou aqui, m vezes v vezes dv. E aí, o resultado dessa integral, a gente pode calcular usando uma regra bem simples que eu vou rascunhar aqui, que é o seguinte: quando eu tenho a integral de x elevado a n dx, isso aqui vai dar x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1. Então, nesse caso, a gente está fazendo uma integral com a velocidade, então é v que a gente está integrando. Então tem um expoente 1 aqui, que é o valor do n que a gente está usando, né? E a massa é uma constante que sai para fora da integral. Quer dizer que a integral de k vezes x elevado a n dx, isso aqui é igual a k vezes a integral de x elevado a n dx. Então quer dizer que esse cara aqui vai ficar simplesmente meio de mv ao quadrado, que é isso que eu fiz com o v, né? O v estava com 1 no expoente, então usando essa regra aqui, o expoente vai somar mais 1, virou 2, e também vai aparecer ele dividindo. Mas esse meio de mv ao quadrado está variando de v0 até vf. E quando eu tenho uma integral com os dois limites de integração assim, está variando a expressão que eu obtive de v0 até vf, isso aqui vai ser meio de mvf ao quadrado menos o meio de mv0 ao quadrado, que é justamente a variação da energia cinética.
Se vocês se lembrarem lá da aula anterior, né, a energia cinética é meio de mv². Então, a diferença entre a energia cinética final e a inicial, que eu estou chamando de ΔT, e o trabalho, ele é igual à variação da energia cinética. Então, a força realiza trabalho para dar energia cinética ao corpo que está recebendo a ação dessa força. E isso ilustra como que a gente vai trabalhar com forças que variam com a posição. No próximo vídeo a gente vai ver alguns exemplos disso.